Olá, boas-vindas a mais uma análise detalhada em nome da Ford College. Hoje, a gente vai dissecar o projeto definitivo para pegar aquela simulação rigorosa de revisão por pares que fizemos sobre a rede Solana e, bem, transformar isso em um artigo técnico publicado, polido e totalmente pronto para o mundo. Pensem nisso como o nosso manual de engenharia definitivo para colocar a pesquisa na rua. Vamos mergulhar nessa montagem? O nosso roteiro técnico hoje é super direto. Número 1, sintetizando a revisão. 2, construindo o manuscrito final. 3, o pacote de submissão. 4, reprodutibilidade e ética. E fechando com o número 5, o plano de disseminação. Sem enrolação, vamos direto ao ponto. Sabe, tudo isso levanta uma questão bem fascinante. Como é que a gente pega as matérias-primas, tipo aquelas bibliografias comentadas iniciais e o feedback bruto dos revisores, e monta isso numa publicação acadêmica de verdade, funcional e irretocável? É literalmente como pegar peças soltas de um código e transformar num protocolo que roda com perfeição. Então, vamos começar com o nosso passo 1, sintetizando a revisão. A nossa abordagem para o feedback tem que ser puramente mecânica, fria mesmo. O primeiro passo é o óbvio, ler com atenção. Mas o segundo passo é onde a mágica acontece de fato. A gente precisa criar um arquivo, o responses-to-reviewers.md. Nele, a gente responde a cada comentário, seja aceitando a sugestão ou defendendo com unhas e dentes a nossa recusa. E o terceiro passo? Bom, é reconciliar os conflitos. A dica aqui é tratar as orientações conflitantes da academia exatamente como a gente trata aquele bug teimoso que não deixa o código compilar de jeito nenhum, sabe? O foco absoluto é fortalecer a transparência. Passando para a etapa 2, construindo o manuscrito final. O nosso documento final precisa ter um fluxo absolutamente lógico. Ele tem que ir da revisão da literatura direto para a crítica do método, combinando um argumento super coerente sobre as inovações teóricas que a Solana traz. E olha, um detalhe crucial aqui. Todo o texto tem que ser embasado por diagramas impecáveis, com qualidade real de publicação, além de arquivos-fonte perfeitamente compilados, seja em LaTeX ou no Word. Ou seja, adeus para aquelas imagens pixeladas ou rascunhos da nossa última simulação, beleza? A regra de ouro e, na verdade, o princípio base da engenharia por trás de qualquer artigo sério é: priorize a transparência metodológica. Os revisores e os futuros leitores também precisam enxergar a proveniência exata dos dados, sem jogo de adivinhação. Se alguém parar e pensar, como é que chegaram nesse resultado? A transparência já falhou. Isso nos leva à etapa 3, o pacote de submissão. Gente, o pacote de submissão precisa ser exato, milimétrico. A gente empacota o manuscrito em PDF, os arquivos-fonte num zip, a carta de apresentação, a declaração de autoria, as licenças e, claro, um README cristalino. Mas por que tudo isso importa tanto? Porque uma documentação explícita evita aquelas demoras processuais chatas. Imagina só, ninguém quer ter um artigo brilhante devolvido porque faltou assinar um papel básico de licença, não é? E agora entramos na etapa 4, reprodutibilidade e ética. Existe uma linha bem tênue aqui entre um desastre total e o padrão ouro. O desastre estrutural é aquele projeto com dados inexplicados e fontes que simplesmente sumiram, o que é o pesadelo de absolutamente qualquer revisor. Por outro lado, o nosso padrão ouro ético já tem um identificador DOI arquivado lá no Zenodo, tem um README impecável, um arquivo deixando claro qualquer conflito de interesses e, lógico, o consentimento assinado de todo mundo envolvido. É essa a diferença entre um rascunho amador e uma fundação real e sólida para a Web3. E sabe o que sustenta toda essa engrenagem? Um número mágico: 5. A gente precisa de pelo menos 5 fontes metodológicas, todas revisadas por pares e devidamente citadas, e com indicadores claros de reprodutibilidade. Sem a base forte desses 5 pilares, a estrutura inteira corre o risco de desabar. Para garantir que absolutamente nada passe batido, a gente usa o processo de checkpoint. Funciona assim: cada componente crucial, tipo a bibliografia, as figuras, os scripts e o consentimento, tem que sair do status pendente direto para aprovado, antes de qualquer validação final. E um detalhe importante: salvem as evidências dessas aprovações, tipo os logs de compilação do Bibitec. Isso cria um histórico inquestionável de qualidade do nosso trabalho. Finalmente, etapa 5. O plano de disseminação. Aqui, a gente tem o roteiro cronológico de como a disseminação roda em paralelo.
A gente começa gerando aquele DOI ou arquivando o projeto no Zenodo. Logo depois vem o upload oficial para um servidor de preprint ou uma conferência. Mas, convenhamos, o trabalho acadêmico precisa alcançar as pessoas na prática. Então, a gente publica um resumo bem acessível num post de blog, seguido de uma divulgação super direcionada por e-mail e nas redes sociais. É a combinação de tudo isso que vai maximizar o impacto mensurável do artigo. Antes de encerrar, vale fazer uma ponte rápida para o que vem logo depois no ciclo de vida da pesquisa. Porque, depois da publicação, o trabalho não para. É absolutamente vital manter os nossos repositórios altamente organizados e com as versões marcadas direitinho. Sabe por quê? Porque esses mesmos artefatos que a gente juntou agora vão ser a base para os próximos testes empíricos e os benchmarks de desempenho. A pesquisa que a gente solidifica hoje é, de fato, o teste de estresse de amanhã. Bom, chegamos ao fim dessa montagem e aí fica a provocação para todo mundo que acompanha a gente. Depois de passar por todas essas etapas, desde aquele embate inicial com os revisores até o arquivamento ético dos dados, os projetos de pesquisa estão finalmente prontos para enfrentar o mundo real da Web3? Olha, é uma jornada fascinante, mas que exige um rigor absoluto. Para explorar recursos incríveis e dominar outros temas aprofundados sobre a Web3, deem uma olhada lá no site forge.college. Lembrando que esta explicação estruturada foi trazida até vocês pela Forge College. Um abraço e até a próxima!